Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos fazendo o curso básico de uma maneira um pouco diferente. Em tempos de necessidade de isolamento, queremos continuar as nossas aulas, mas em formato digital. Estamos disponibilizando, portanto, hoje a nossa aula de sexta-feira passada, no dia 20 de março, que por alguns probleminhas técnicos não pôde ir ao ar. E eu gostaria de começar de um jeito diferente, lendo uma mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que diz: Tempo de confiança. É a lição número 40. E disse-lhes: Aonde está a vossa fé? Lucas capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o Mestre, mas pergunta depois: Onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem em indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se e educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então, essa mensagem vem bem a calhar em virtude do momento em que nós estamos vivendo, né? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula, né? Vamos lá. Isso. Elementos gerais do universo. Está no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, onde a gente vai tratar das questões 17 até a 36. Queria pedir desculpa para vocês, alguns barulhos aí de veículos, mas é que a gente está em casa, né? Então a gente vai estar falando aí e às vezes vocês vão sentir uns ruídos diferentes. Peço desculpas pela qualidade, que não é profissional, mas serve para o nosso intento. Então vamos lá. O que a gente está procurando fazer aqui? Conhecimento do princípio das coisas. Kardec pergunta para os espíritos se é dado ao homem conhecer o princípio das coisas. Vamos lá. Será que nós temos condições de conhecer como tudo funciona? Será que é possível que nós entendamos todos os mecanismos da vida, os mistérios que circulam no nosso universo? E Kardec responde os espíritos respondem a Kardec: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Vale lembrar que nós estamos num mundo de provas e expiações. Isso é muito bem comprovado e patente pela situação que nós estamos vivendo hoje. Estamos passando por uma provação um tanto quanto difícil, onde a gente tem que demonstrar a nossa fé, a nossa confiança e a firmeza diante daquilo que nós conhecemos. Mas será que a gente tem oportunidade de conhecer todos esses mistérios? Então, os espíritos respondem de uma forma bem interessante.
Porque eles falam neste mundo, ou seja, não é possível porque, estando num mundo de provas e expiações, nós ainda vemos que o mal se sobrepõe. E nesse sentido, nós só conheceremos a verdade, que esta vai nos trazer uma certa liberdade, a partir do momento em que a gente aprender todas as lições que são pertinentes, principalmente aliar o conhecimento com o amor. E essas são fundamentais para que a gente possa compreender melhor o universo. Então, essa questão que Kardec coloca é bem interessante nesse sentido, de que nós só vamos conhecer de fato tudo quando a gente tiver vencido o egoísmo, o orgulho que ainda está dentro da gente. E quando a gente fala dessa questão de evolução, a gente não pode deixar de lado essa evolução do conhecimento. Se nos tempos mais antigos os homens só entendiam a vida de uma forma bastante simplista, onde os elementos que existiam eram apenas 4, que era a terra, o fogo, a água e o ar, que tudo provinha desses elementos, então nós temos ainda um conhecimento que precisa ainda ser buscado, precisa ser compreendido. Somente em 1869 que nós vamos ver uma coisa bem interessante. Nós tínhamos 63 elementos químicos na tabela periódica. E na evolução do conhecimento, vamos ver que esses elementos no ano de 2016 já eram 118. Ou seja, o conhecimento ele vai evoluindo através dos tempos, nós vamos apreendendo certas coisas, mas ainda nós temos muito a aprender. Vale lembrar que na Terra nós sequer conhecemos a sua maior superfície, que é de água, onde os oceanos ainda são inexplorados. Nós não conhecemos o que tem tudo no oceano. Sabemos muito mais do que tem na Lua, que tem em Marte, em outros planetas, mas o que tem aqui no nosso oceano ainda é inexplorado por todos nós. Então, a evolução do conhecimento vai nos proporcionando, saindo dos 4 elementos principais para hoje nós conhecermos 118. E será que para aí? Provavelmente não. A gente sabe que existe muito mais coisa para a gente poder entender. E na questão 19, Kardec pergunta: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? E os espíritos respondem: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os campos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Que limites são esses? Limites muitas vezes são impostos para que o homem não use esse conhecimento, esse saber, como uma forma de dominação. Então, muitas coisas elas ficam escondidas justamente por isso. Não que nós não devamos conhecer, vamos, mas como disse, nos falta ainda moralidade para que a gente possa fazer isso. Nos falta compaixão, amor, prudência para que a gente possa conhecer todas as coisas que estão aí no nosso caminho. Então nós precisamos ainda aprender muito, desenvolver muito das nossas capacidades para que a gente possa mudar, para que a gente possa melhorar. Então nós vamos ver, por exemplo, que as operações básicas, né, a adição, subtração, multiplicação, a divisão, é uma coisa que nós começamos conhecendo as leis da matemática. Mas com o desenvolvimento nós vamos passando para limites ou para conhecimentos ainda que estão distantes da gente. E são poucas coisas, a gente precisa ainda desenvolver muito mais para que a gente possa entender os mecanismos do universo. Então é interessante que a gente observa que cientistas, inúmeros cientistas, procuram esse conhecimento, alguns para provar que Deus existe, outros para provar que Deus não é real. Então é interessante quando a gente lembra, por exemplo, de Albert Einstein, que ele
perguntava por que Deus fez a vida desse jeito e não de outra forma. E também uma frase bem interessante, que Deus não joga dados, né? Então, as coisas não acontecem ao acaso. Então, nós vamos ver que este conhecimento, ele vai, com o tempo, ele vai se desenvolvendo e cabe a gente aprender a usá-lo da melhor forma possível. E Kardec, então, ele coloca na questão 21 em seguinte, a necessidade de conhecimento do espírito e matéria. E aí ele pergunta, na questão de 22, define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas essas definições? É interessante a pergunta de Kardec, porque nós entendemos matéria como aquilo que a gente pode tocar, pode perceber, pode sentir, pode nós temos a percepção pelos sentidos que nós conhecemos. E os espíritos respondem a Kardec: do vosso ponto de vista, essas definições são exatas. Do vosso ponto de vista. Por que vosso ponto de vista? Porque nós estamos no mundo material. Então, nós temos a capacidade só de enxergar aquilo que fere os nossos olhos, aquilo que a gente pode tocar, aquilo que a gente sente o cheiro, aquilo que a gente pode ouvir. Tanto é que o som é material que ele precisa do ar para que ele possa circular. O som não circula no vácuo. Então, no espaço, por exemplo, não tem som. Esses efeitos especiais que a gente vê nos filmes de ficção científica, de explosões, elas não existem, porque não existe a propagação do som no espaço, porque ele precisa de matéria. Então a matéria é tudo aquilo que fere nossos sentidos. Mas vamos pensar uma coisa. Dentro de um átomo acontece algo bem interessante. Os elétrons que circulam ao seu redor, e no centro do átomo ficam os prótons e os nêutrons. Mas o mais interessante é que a distância entre os elétrons e os prótons e nêutrons das moléculas tem um espaço vazio imenso, 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 que a gente não consegue entender. Então, entre as moléculas sempre haverá espaços vazios. Mas aí a gente pergunta, por que a matéria se torna densa? Por que a gente não consegue penetrar na matéria? É porque é criado um campo eletromagnético ao derredor do átomo e por conta disso nós sequer tocamos aquilo que nós tentamos tocar. Na verdade, o que nós estamos vendo é que esse campo eletromagnético ele cria uma barreira, porque os núcleos dos átomos eles não podem se tocar, porque senão haveria aí uma fusão nuclear. Seriam explosões inimagináveis cada vez que você tocasse alguma coisa. Então esse campo eletromagnético nos dá a sensação de tato, mas de fato nós não tocamos absolutamente nada. Então é muito curioso e interessante essa questão. Vale lembrar que isso não é uma proposta espírita. Isso daí ela é muito bem conceituada na física. Se nós assistirmos alguns documentários a respeito, nós vamos ver exatamente isso, essa condição. Então é interessante que os espíritos falam exatamente isso, do vosso ponto de vista. Mas eles complementam, porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estado que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não seja. Então é interessante que no mundo espiritual existe ainda então uma matéria diferente dessa que nós estamos acostumados. Provavelmente a nossa tabela periódica ela tem N situações, N condições de desenvolvimento ainda. De 118 que nós temos hoje, nós poderemos ter bem mais elementos químicos.
E Kardec então pergunta, a pergunta mais interessante: o que é o espírito? E os espíritos respondem: o princípio inteligente do universo. E quando a gente faz essa pergunta, nós vamos entender uma situação bem curiosa. Espírito, Kardec escreve essa palavra na questão 23 com um E minúsculo. E ele faz essa distinção por uma questão bem interessante. Kardec, pelo uso da palavra, ele separa o princípio inteligente do espírito já individualizado, o espírito na condição humana, ou seja, aquele que já adquiriu a razão. E por que ele faz essa distinção? Porque o princípio inteligente, ele passa por diversas ramificações da natureza até atingir a condição de espírito. Então é um fato bastante interessante e de certa forma complicado, muitas vezes, da gente entender esse processo evolutivo. Nós ainda não temos uma capacidade de entender como que o espírito se desenvolve, por exemplo, no reino mineral. Nós sabemos que o espírito se desenvolve no reino mineral porque o reino mineral ele precisa de algo que lhe faça a associação, que ele agregue matéria para poder fazer o seu desenvolvimento. Então existe um princípio inteligente que está dando condições para essa matéria se agregar. Mais adiante, no reino vegetal, esse princípio inteligente ele vai estar desenvolvendo a capacidade de sentir, de uma sensibilidade. Nós vemos, por exemplo, as plantas, a sensibilidade com relação ao sol, que elas são atraídas pelo fototropismo para buscar sempre a energia do sol. Então essa é uma sensibilidade que as plantas estão em desenvolvimento. E existe o princípio espiritual ali no seu desenvolvimento para adquirir essas condições. Mais adiante, esse princípio espiritual adentra o reino animal. E no reino animal ele passa por diversas espécies, sendo que dos insetos, peixes, alguns animais, eles ainda são alma-grupo, ou seja, o princípio espiritual existe, mas ele abrange todos os seres daquela colônia. E mais adiante, quando ele adentra o reino dos mamíferos, ele então se individualiza. Essa é uma das perguntas mais interessantes, é que nessa individualização significa dizer que os mamíferos já têm um espírito que está ali no seu franco desenvolvimento, ainda irracionais, porque estão desenvolvendo essa capacidade, aonde a gente vai no reino animal. O espírito vai desenvolver principalmente os seus instintos, para só depois, no reino hominal, ele desenvolver a razão e despertar a sua consciência. Então, quando nós adentramos ao reino do Espírito com E maiúsculo, significa dizer que nós estamos adquirindo a nossa razão, a nossa consciência, despertamos a nossa consciência. Então, nós vamos ver na questão 25 algo que nos chama a atenção pelo seguinte: o espírito é independente da matéria ou não é mais que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som propriedade do ar? E os espíritos respondem: ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Parece que a matéria tem inteligência. Na verdade, é o princípio espiritual que está fazendo esse desenvolvimento. Quando não existe o princípio espiritual, o que acontece com essa matéria? Ela se desagrega. Quando alguém morre, quando alguém desencarna, o espírito sai do corpo e o que acontece? Ele entra em decomposição, ele vai se deteriorar. Então, toda vez que o princípio espiritual não está agindo ali, ele passa, então, aquele estado da matéria, ela começa a se decompor. Então, existe algo
existe algo que mantém tudo aquilo agregado. E o que é? É o princípio inteligente, ou espírito, né? Nesse sentido, que mantém tudo ali junto, coeso, e na ausência disso, nós vamos ver que há uma decomposição daqueles elementos. Então, o que Kardec está colocando, né, que ele pergunta se... Porque muitos acreditam que é o corpo que dá a vida. Na verdade, não é assim. O espírito que dá condições para que a vida se mantenha. Então, Kardec pergunta: há então dois elementos gerais no universo? É a questão 27. E a resposta dos espíritos é bem interessante. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal, ou seja, Deus, Espírito e matéria. Porém, o Espírito, para que ele possa se manifestar na matéria, nós precisamos de um intermediário, de um elo de ligação, de algo que faça essa ligação, porque o espírito ele é sutil, ele não pode ser considerado de certa forma uma matéria. E a matéria, para que ele possa movimentar essa matéria, então ele precisa de um fluido que nós chamamos de fluido cósmico universal. Ele que faz essa ligação entre um e outro, entre o espírito, esse ser que ainda essa centelha de luz, essa energia que ainda nós desconhecemos, com a matéria, essa coisa que é física. Então nós vamos ver que o fluido cósmico universal ele faz essa ligação. E o fluido cósmico universal, de certa forma, ele é matéria, só que ela é tão sutil que nós ainda não a conhecemos direito. Quando a gente fala de propriedades da matéria, a questão nós precisamos ver o que é matéria. E os dicionários falam que matéria é aquilo que gera os nossos sentidos. E ela pode estar em estado sólido, líquido ou gasoso. Hoje nós sabemos que existem outros estágios, radiante, o estágio de plasma. Então nós vamos ver que há um desenvolvimento intelectual com relação ao que seja matéria. Mas o mais interessante é a matéria que é desenvolvida por Albert Einstein, quando ele fala que matéria é energia coagulada. Então é complicadinho falar a respeito disso, porque se ela é energia coagulada, então quer dizer que ela é composta de alguma coisa muitas vezes difícil da gente entender. Nós vemos aí a imagem de um diamante. Infelizmente essa tecnologia aqui vai ficar um pouquinho complicado. Mas do que os diamantes são feitos? Os diamantes eles são feitos de moléculas de carbono. E as moléculas de carbono são feitas do quê? Elas são feitas de átomos de carbono. Os átomos de carbono são compostos do quê? Eles são compostos de elétrons, prótons e nêutrons. E os prótons, eles são feitos do quê? Então nós vamos ver uma sucessão de informações para tentar entender o que seria de fato essa matéria. Então nós vamos ver que os prótons, os elétrons, eles são compostos de quarks. E aí a gente entra num campo da física um tanto complicado para a gente tentar assimilar essas informações. Então eu só vou dar uma pincelada. E os quarks são feitos do quê? Essa é a grande pergunta que hoje os homens estão fazendo. Que eles estão tentando um experimento justamente para procurar essa partícula inicial, partícula essa designada por partícula de Deus, né, que é o bóson de Higgs. Então os cientistas no colisor de Hadrons, na Suíça, onde ela faz divisa com a França, existe um laboratório onde eles colocam dois prótons em rota de colisão. E quando eles colidem, eles se quebram e produzem energia em partículas, e essas partículas que eles estão tentando descobrir. Hoje existe uma teoria chamada de teoria das cordas, que
toda a matéria seriam feitas de cordas, que estas cordas vibram, e quando elas vibram numa determinada frequência, numa determinada amplitude, elas se transformam em determinadas matérias. E assim elas vão remontando à condição das moléculas que nós conhecemos hoje. Mas é interessante a nossa pergunta: e do que são feitas essas cordas? Então nós vamos ver que tudo aquilo que pode ser dividido vai restar alguma coisa. Se restar alguma coisa, pode ser dividido. E se pode ser dividido, vai restar alguma coisa. E a gente então sempre vai remontando esse elemento primordial. O que é, ainda não sabemos. Um dia nós vamos conhecer? Com certeza nós vamos conhecer. Mas nós vamos tentar entender isso com o passar do tempo, com o passar das nossas existências. Então nós vamos ver que as moléculas, por isso Kardec faz uma pergunta bem interessante, as moléculas, se ela tem uma forma determinada, e os espíritos respondem, sem dúvida, as moléculas têm uma forma determinada, mas que não é para vós apreciável. Interessante, para vós não é apreciável, ou seja, nós ainda não conseguimos entender. E Kardec faz um complemento da questão. Esta forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variáveis para as moléculas secundárias, que não são mais do que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula está ainda distante da molécula elementar. Então a gente vê que a doutrina espírita nos fala que nós temos ainda que desenvolver muito a nossa capacidade intelectual para entender o que está acontecendo. Então é interessante a gente vivenciar essa condição, porque nós vamos ainda aprender muita coisa a respeito disso. E vamos então entrando no último tópico, que é do espaço universal, que é a questão 35 e questão 36, onde Kardec pergunta: o espaço universal é ilimitado ou limitado? E os espíritos respondem: infinito. Supõe-no limitado. Que haveria além? Ou seja, se o universo ele tem um limite, o que tem depois dele? O que vai adiante? Então a gente ainda não sabe. Isto te confunde a razão, bem o sei. E todavia tua razão diz que não pode ser de outro modo. Ele é como o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podereis compreendê-lo. Então hoje nós temos telescópios, nós temos condições de visualizar um mundo totalmente novo aí de fora. Porém, nós ainda estamos distantes de compreender exatamente como é feito esse universo. Os cientistas hoje, eles falam de coisas que estão muito distantes. Por exemplo, a constelação, a galáxia de Andrômeda, que está a 4 anos-luz daqui. Nós demoramos 4 anos para ver a luz das suas estrelas. Nós também temos estrelas que estão a 405 mil anos-luz de distância. E a gente não entende o que é esse número. Se a luz ela caminha a uma velocidade de 300 metros por segundo, nós vamos ver que o Sol demora 8 minutos para iluminar a Terra. E se nós viajássemos para Andrômeda a velocidade da luz, nós demoraríamos pelo menos 4 anos para chegar lá. Quando olhamos para o céu, nós enxergamos, na verdade, o passado. Nós não enxergamos o presente, porque essas estrelas elas brilharam há milhões e milhões de anos atrás. É fato, bem interessante, de que nós muitas vezes não enxergamos o que está acontecendo atualmente nas estrelas.
Algumas já não estão lá, inclusive, mas nós só estamos vendo o seu brilho, porque a luz está caminhando nessa velocidade e demora centenas, milhares de anos aqui para chegar para a gente. E a última pergunta: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? É muito interessante essa pergunta, porque hoje os cientistas sabem que não existe o vazio absoluto. Nós vemos que hoje o universo ele é composto de 70% de energia escura e 26% de matéria escura, sendo que somente 4% é matéria que nós conhecemos. Somente 4% é matéria. Por que tem matéria escura e energia escura? Por que deram esse nome? Porque é algo que os próprios cientistas não sabem o que é. Porque eles não têm capacidade ainda de ver, de compreender exatamente aquilo que está acontecendo. Um exemplo interessante, que a única coisa que eles sabem, que a energia escura, ela afasta ela luta contra a gravidade, ela afasta os planetas. Diferente da matéria escura, que ela faz a união. Então, os cientistas ainda estão tentando descobrir exatamente isso. É interessante a gente observar que a doutrina espírita ela sempre foi a par e passo com a ciência. E ainda hoje ela está muito atual, porque ela demonstra, pelo conhecimento, que nós ainda temos muito a desenvolver, muito a aprender para poder entender esse universo que nos está aqui de volta, que nós estamos aqui, à nossa volta. É interessante falar disso, que eu me lembro do Chico, de uma passagem em que o Chico pergunta a respeito de Jesus. Qual seria a posição de Jesus aqui no nosso sistema solar? E o Emmanuel fala para ele: Chico, presta atenção, não é o momento de você perguntar isso, você não tem condições de entender essa situação. Mas o Chico insiste: mas me mostra alguma coisa, né, a respeito, me fala o que você tem a dizer a respeito disso. E o Emmanuel fala: então vamos lá, mediunicamente eu vou estar te mostrando alguma coisa. E nisso, mediunicamente, o Emmanuel começa a mostrar para o Chico, ele vai se afastando do planeta Terra. E nesse afastamento ele começa a enxergar a Terra, o Sol, a Lua, e vai se afastando, vai vendo os outros planetas, afasta-se mais um pouco, ele enxerga a Via Láctea, que é a nossa galáxia, e vai se afastando, se aproxima de Andrômeda, ele fala: eu vi lá Andrômeda, e vai se afastando, ele vê a distância que está entre um e outro. E ele continua se afastando, vendo duas galáxias, aí ele vê mais galáxias que ele não sabe o nome, ele já começa a ficar perdido, ele vê uma nuvem muito grande de poeira do espaço, que é um aglomerado de estrelas. Ele vai se afastando, e nisso ele fala para o Emmanuel: Emmanuel, eu não estou me sentindo bem, queria estar em casa agora tomando um cafezinho. Então nós vamos ver que é imenso esse universo, que existem coisas a serem compreendidas, mas que a gente tem a oportunidade, pela doutrina espírita, de conhecer um pouquinho mais dessas coisas. E nós não estamos apartados da ciência, de forma nenhuma. Nós caminhamos junto dela e tentamos aliar esse conhecimento com aquilo que a doutrina espírita nos proporciona. Então, era isso que eu queria estar passando para vocês. Espero que vocês gostem, curtam. Eu não sou especialista na área de física, né, para poder dar um desenvolvimento desses conhecimentos que a doutrina espírita nos proporciona, mas espero que seja o suficiente para nos dar um norte no conhecimento que a gente precisa desenvolver, tá bom? Obrigado, tenham um ótimo dia
que Jesus nos ampare, nos proteja nesse momento difícil, mas que nunca percamos a nossa fé, né? Que sempre possamos caminhar com a certeza de que existe vida após a morte e que nada acontece por acaso na nossa vida. Deus nos abençoe e que Ele proteja todos nós. Muita paz.